Olá, muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Que coisa maravilhosa é ter você aí, ó, do outro lado dessa tela, aqui juntinho com a gente. Hoje aqui no programa, pessoal, nós vamos falar sobre o mês do veganismo. Para quem não sabia que novembro é o mês do veganismo, bem, então você está sabendo e já já nós vamos conversar sobre esse assunto aqui no programa. Também ainda hoje nós vamos falar sobre Novembro Azul e coração. Você sabia que pode ter aí relação? Pois é, já também nós vamos trazer mais informações sobre esse tema, sobre esse assunto. E é claro, também vão ter matérias de Fernando Palmeira aqui com a gente, trazendo informações sobre tudo o que está acontecendo aqui na nossa capital. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gosto sempre de lembrar aqui, pessoal, todos os dias, que nós também estamos lá no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Você consegue acompanhar a gente também por essas plataformas. Lá no YouTube, inclusive, caso você tenha perdido algum programa, algum conteúdo, ou até mesmo se você quiser reassistir, não tem problema. Corre lá que todos os nossos vídeos estão disponíveis. Vamos começar o nosso dia? Deixa eu ficar aqui, ó, mais pertinho de vocês, começar o nosso dia aqui hoje. Pois é, viu? Olha, o mercado de produtos vegânicos e orgânicos está cada vez mais forte. Estima-se que 14%, ou cerca de 30 milhões de brasileiros, sejam adeptos da alimentação vegetariana, enquanto 7 milhões são veganos. Segundo os dados da Sociedade Vegetariana Brasileira, no mundo, o mercado de alimentação vegana está avaliado ali em cerca de 15 bilhões de dólares e deve dobrar até 2026. Para falar sobre esse mercado aqui no Brasil, então eu vou conversar agora por Skype com a nutricionista Tatiana Amalfi. Bom dia, Tati, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Bom dia, bom dia. Muito obrigada aí. Para mim é uma satisfação enorme participar do programa aí com vocês. Muito obrigada. A gente que agradece a sua disponibilidade e para a gente também é uma grande satisfação ter você aqui conosco falando um pouquinho sobre esse tema. Vamos lá começar explicando? Eu acho que essa é uma grande dúvida para muitas pessoas. O que é um vegetariano, né? O que é ser vegetariano e o que é ser vegano? Qual que seria a diferença, hein, Tatiana, entre esses dois? Então, vamos lá, Mara. O veganismo, né? O paciente que é vegano, ele acaba excluindo tudo que é de origem animal. Então, para a gente pensar, o vegetariano, por exemplo, ele não vai consumir carne, igual o vegano. Porém, se tiver, por exemplo, manteiga, mel, o vegetariano vai consumir. Já o vegano, não. Porque tudo que é de origem animal, eles têm por exclusão. Então, até não só alimentos, né? Mas produtos também, até às vezes maquiagem, enfim, toda a parte cosmética, tudo que tem origem animal, eles não utilizam. Acaba sendo até um estilo de vida já, né? Considerado o veganismo. Tá, como é que está esse cenário aqui no Brasil, né? Muitas pessoas realmente estão sendo adeptas do veganismo, do vegetarianismo. Sim, muitas pessoas, né? Eu tenho atendido com frequência em consultório pacientes já nessa transição. Então, pacientes que já sinalizam aí que não consomem mais carne, né? Mas que querem fazer essa transição também de excluindo outros produtos alimentícios de origem animal e aí acabam procurando um nutricionista para adequar melhor e balancear um pouquinho mais essa dieta, né? Porque aí a pessoa às vezes acaba ficando com medo de alguma carência nutricional, enfim, mas a gente já percebe que há um aumento bem significativo. Quais são os benefícios, Tatiana, de ser vegano?
Mara, os benefícios, se a gente for pensar, né, que o paciente vegano e o vegetariano também acaba excluindo, então, o consumo de carnes, na carne vermelha a gente tem um alto índice de gordura saturada, por exemplo. Então, esse paciente, ele já tem um benefício aí, né? Ele reduz esse consumo de gordura saturada, consequentemente, ele acaba reduzindo também os níveis lipídicos dele. Então, o colesterol acaba reduzindo, né? Paciente que tem um colesterol mais elevado, quando ele acaba fazendo, entrando, né, nesse consumo mais adepto de não consumir carne, enfim, nada de origem animal também, ele já tem uma redução significativa desses níveis aí. A gente consegue perceber pedindo exames antes e depois. Um grande senso comum que a gente também vê, né, perante a sociedade é que, por exemplo, quem é vegano, quem é vegetariano, não se alimenta completamente bem porque ele não consegue ter acesso a todos os nutrientes. E aí eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem agora com você aqui de esclarecer se isso é um mito ou se isso é verdade. Não, eu posso te dizer que isso é um mito. Hoje, o paciente que quer se tornar, né, vegetariano, vegano, ele consegue ter uma dieta aí super adequada, né, super balanceada, também rica em proteínas. Enfim, a gente consegue fazer aí a ingestão dessas proteínas vegetais. Então, esse paciente ele já consegue aí comer, por exemplo, nas leguminosas, lentilha, grão de bico, são fontes aí, né, riquíssimas também em proteína. As próprias amêndoas, quinoa, as castanhas. Então, a gente tem como substituir dentro da alimentação desse paciente para que ele não tenha aí nenhum tipo de carência nutricional. Uma outra preocupação também desses pacientes que eu percebo bastante é em relação à vitamina B12, porque, doutora, eu vou parar de comer carne e aí vai reduzir a minha vitamina B12, enfim, né, o ferro, porque a gente sabe que na carne é o que tem aí mais presente, né, esse tipo de vitamina. E a gente sabe que hoje não, os produtos veganos, inclusive, é um alerta aí, porque eles vêm enriquecidos aí hoje com a vitamina B12, por exemplo, e aí a gente tem o contrário também em consultório. A gente já pega aí pacientes com níveis bem alterados e significativos de B12, e aí eles ficam até assim, nossa, mas eu não tô consumindo tanta coisa. E aí a gente vai procurar ali os suplementos que eles tomam, vitaminas, todos eles já vêm ali com a vitamina B12, mesmo alguns alimentos que eles consomem. Então, a gente precisa ficar em alerta, por isso que é interessante sempre procurar um profissional. Ótimo. E tem contraindicação? Alguém, por exemplo, não pode ser vegano por ter, não sei, algum problema de saúde, algo assim? Não, assim, alguma contraindicação, não, mas é interessante que o paciente tenha os exames dele, então, recentes, né, principalmente hemograma, a parte toda de perfil lipídico, para que a gente possa entender e individualizar essa dieta aí desse paciente, né? Então, assim, fazer isso só por conta própria, eu vou excluir aqui todo o que é de origem animal e vou substituir, eu vou comer outras coisas que me indicaram, que o amigo indicou, também às vezes acaba sendo prejudicial, porque a gente hoje também vê nesses pacientes que eles acabam fazendo um consumo, às vezes, de outros alimentos que também são industrializados. Então, assim, a indústria hoje tem aí um leque grande de produtos aí veganos. Porém, a gente precisa estar atento sempre aos rótulos, tá? Porque eles vêm, sim, também com teor aí de gordura, né? Muitos utilizam, às vezes, a própria gordura de palma. Então, para saborizar melhor esse alimento, para dar uma maior textura, esse alimento ele acaba ficando mais palatável, porém mais aí recheado de gorduras que esse paciente não consegue ver. Então também tem aí um aumento às vezes, né? Até de gordura corporal que a gente acaba percebendo. Então o paciente às vezes acha que vai... muita gente acaba entrando falando, vou me tornar vegano ou vegetariano pensando que também vai emagrecer, e às vezes acaba acontecendo o contrário, acaba ganhando peso por conta desses produtos aí. É interessante você falar isso porque muita gente pensa que a alimentação vegana ela é mais saudável, né? Por você ali se alimentar bastante de frutas, de vegetais, de verduras. E aí você vem com essa informação e diz assim, olha, não é bem assim, tem que ter cuidado, né, com o que se consome.
Sim, tem que ter cuidado, principalmente quando a gente vai pensar na parte do carboidrato, do doce, né? Então, hoje a gente tem muitas ofertas aí também no mercado, de um docinho vegano, né? Vamos tomar um shake vegano. E aí, às vezes, a pessoa vê aquilo ali, é vegano, então, gostoso, né? De chocolate e tal, eu vou ingerir. E não é assim, tá, gente? Por quê? Porque tem aí uma composição com gordura, às vezes, muito maior do que um produto de origem animal. Então, a gente precisa também ter esse alerta e esse cuidado aí. Tá, você falou sobre a questão das vitaminas, né? Voltando um pouquinho para esse ponto, quais são as vitaminas que uma pessoa vegana ela precisa repor? Ela sempre precisa ter ali no organismo dela que talvez a alimentação não consiga compensar. Isso pode acontecer ou não? Pode acontecer, principalmente, como eu disse, né, a vitamina B12. Então, a gente tem ela mais presente nos alimentos de origem animal, principalmente nas carnes vermelhas, né? E aí, como esse paciente tem a exclusão desse tipo de alimento, ele pode sim ter aí um déficit desse tipo de vitamina. Porém, a gente precisa também ter esse alerta, porque aí quando passa a fazer o consumo desses produtos veganos, hoje a indústria, o mercado já preocupado com isso, enfim, vai faltar vitamina B12, às vezes acaba colocando em tudo. Então, eu já vi assim, colágeno com vitamina B12. Então, o paciente está tomando um colágeno que ele fala, eu vou tomar, né, para repor aqui por causa da proteína, e aí tem ali a B12, só que ele toma em grande quantidade. E aí a gente, quando vai fazer o exame, eu sempre peço o exame, já consigo perceber ali que tem um aumento exagerado daquela B12. Então, aí a gente também já tem uma preocupação da hipervitaminose, né? Então, pouca vitamina é ruim, também demais é ruim. Então, a gente precisa estar sempre dosando nesses pacientes para saber ali a quantidade que a gente tem ali que pode ser interessante para o bem-estar, né? E para uma qualidade de vida adequada. O melhor, Tati, eu acredito que é como você também já citou aqui na entrevista, que é simplesmente buscar um profissional, né? Não é fazer fazer essas mudanças bruscas na alimentação apenas por sua própria conta, sem você saber exatamente qual que é o valor nutricional daquele alimento que você está consumindo, se ele tem gordura, né? Se ele é um falso alimento ali que aparentemente ele é saudável, mas nem sempre é. Então, buscar um profissional é sempre o melhor caminho, né? Exatamente, Mara, você tocou num assunto super importante, tá? A gente precisa sempre procurar um profissional, porque esse profissional, ele vai conseguir também entender o que tem também por detrás daquela dieta daquele paciente. Eu costumo dizer que o paciente não é só, né, a gente prescrever macro e micronutriente, tchau, vamos agora tentar perda de peso, adequar a saúde, tudo bem. Não, a gente precisa entender, então assim, a paciente chega para mim, por exemplo, no caso de meninas muito novas, adolescentes, eu tô nessa transição, eu quero excluir tudo de origem animal, não quero mais comer, então a gente precisa ficar atento. Às vezes eu faço muitas perguntas em consultório, porque eu quero perceber por trás dessa menina, dessa paciente, se sim, de fato ela tem ali, né, um ideal, né, então assim, da questão dos animais, que ela não quer mais comer, enfim, ou não, ou se a gente também tem ali um transtorno alimentar, de repente, escondido por detrás daquilo, né, e aí de repente ela começa naquela exclusão total de tudo, porque ela não quer comer, e de repente a família nem percebeu isso, tá, então a gente, quando é profissional, consegue perceber, e aí é que eu já começo a perceber essa paciente, a indicar, né, para uma terapia psicológica, para um acompanhamento, às vezes até medicamentoso, tá, gente? Então, percebam aí que tem muitas variáveis por detrás só da alimentação. Então, a gente precisa estar sempre alerta e perceber isso, tá bom? Muito bem, e foi até bom você tocar nesse ponto, porque tem muita gente que acredita que mudando a alimentação para uma alimentação vegana ou vegetariana vai conseguir perder peso. Na verdade, faz isso apenas com esse intuito. Acredito até que você já deve ter se deparado com algum caso assim no seu consultório, né? Sim, muitos. E aí é o que eu até mencionei no início. A pessoa não só não perde peso, como ela ganha peso, né? Isso é muito comum, tá, gente, acontecer. A pessoa acaba excluindo tudo e aí ela acaba ganhando peso. Por quê? Porque com aquela falsa sensação de que tudo que é vegano é light, é bom, é saudável, a pessoa também acaba comendo em excesso, né? Então ela vai para o espaguete de abobrinha e aí ela incrementa com outras coisas que ela compra na indústria, que parecem queijo, né? Que são
os queijos veganos, hambúrgueres veganos que hoje tem. Só que também tudo isso tem um teor ali também de gordura. E aí, quando a gente tem esse produto já industrializado, ele também já vem da indústria ali com uma pré-fritura, né, envolto numa gordura saturada. Então, a gente tem que ficar percebendo o tempo todo isso, lendo rótulos, para saber de onde vem, né, esse ganho de peso. Porque aí o paciente fala, não é possível, eu tô tão saudável, frutas, legumes, verduras, tudo vegano, e aí eu engordei 5 quilos. E é muito comum acontecer isso. Então, se você vai mudar, fazer essa transição aí, né, pensando no emagrecimento, então não faça, né? De repente, procure um profissional para adequar a tua alimentação ao teu estilo de vida, porque, gente, a única coisa que vai fazer o paciente perder peso é você ingerir menos do que aquilo que você gasta, né? O restante disso é tudo mito, gente. Infelizmente, eu tenho que dizer isso por quê? Porque não temos milagre, né? Então, a gente tem que entender isso, que é o exercício físico associado aí a uma alimentação saudável e equilibrada dentro do teu gasto calórico. Muito bem, pega essa dica da Nutri aí, tá, pessoal, por favor. E olha, no início da entrevista, né, eu trouxe um dado sobre o mercado da alimentação vegana, que ele está avaliado hoje em 15 bilhões. E isso, gente, deve dobrar até 2026. E você é desenvolvedora de produtos, é isso mesmo ou não? Estou aqui equivocada com o dado. Você fala do quê? Esses dados são em geral de produtos? Você fala só do setor alimentício ou também tem da parte aí? Porque o setor cresceu muito, foi de roupas e cosméticos também, né? Uhum. E aí, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do crescimento desse mercado? Isso é algo bom ou não? Olha, assim, dentro da nutrição, a gente enxerga até como algo positivo, bom, porque assim, a gente vê essa necessidade no mercado desses pacientes, por exemplo, que necessitam dessa transição, e hoje a gente percebe uma procura maior, então até mesmo nós profissionais acabamos tendo que estudar, né? Eu mesma já fiz vários cursos fora, pensando nessa parte aí só de veganismo, vegetarianismo, para entender melhor o assunto, e aí a gente precisa também ter esse suporte, na verdade, aí dessa indústria toda, né? Mesmo a indústria farmacêutica, pensando que a gente tem pacientes, por exemplo, que não vão consumir uma cápsula se não tiverem a certeza da origem dela. Então, eu tenho pacientes também que, olha, não vou, doutora, comprar essa vitamina até que venha lá o selinho, eu quero saber. Então, a gente precisa ter isso aliado ao nosso trabalho, né? A parte da indústria farmacêutica, a parte mesmo da indústria alimentícia, de saber os produtos que estão sendo criados, enfim, qual é a credibilidade que nós também acabamos tendo que passar para aquele paciente, né? Então, assim, por isso que a gente sempre recomenda, às vezes, 3 ou 4 marcas diferentes para o paciente comprar, porque a gente já conhece, né? Às vezes a indústria já fez visitas, que a gente chama que os representantes fazem visitas mostrando aqueles produtos, que a gente pode aí ter uma segurança um pouco maior. E, Tatiana, quais que são os produtos que não podem faltar em uma alimentação vegana? A gente tem aí muito óleo de coco, né? Que as pessoas usam bastante. O paciente vegano adora usar o óleo de coco, então ele consegue utilizar. E hoje a gente já tem a indústria aí consegue fazer sem sabor, né? Porque antes só o saborizado não dava para utilizar em algumas culinárias, por exemplo, mais salgadas, somente para o doce, ou mesmo no doce, às vezes acabavam reclamando que ficava aquele gosto mais do coco. Então hoje tem essa opção aí de ser sem sabor, o que dá aí um maior acesso, né, para você conseguir utilizar até para grelhar um frango, o frango não, desculpa, para grelhar às vezes um hambúrguer vegetariano que eles fazem de grão de bico, né? A gente chama das carnes veganas e carnes vegetarianas, porque eles utilizam bastante pra gente. Doutora, eu tô comendo queijo vegano, hambúrguer vegano, eles até têm o frango vegano, porque tudo fica parecido, mas não é, tá, gente? É algo que até a pizza deles parece a pizza lá de queijo, mas não é. É feito com outras coisas. Então, é bem interessante. Hoje a gente tem um mercado muito, muito rico no setor de alimentos. Eu diria assim que as pessoas nem sentem tanta diferença mesmo, sabe? Deixei de comer a carne origem animal para ingerir. Por exemplo, hoje você tem o requeijão vegano, que aí você vai provar igual, né?
você tem maionese. Então, assim, você tem tudo que a indústria consegue fazer aí sem colocar nada de vestígio animal e com um sabor muito, muito parecido. Gente, até acaba enganando a gente, viu? Que interessante, porque isso acaba até sendo bom, né? Principalmente para quem está fazendo essa mudança na alimentação, né? Para quem está mudando esses alimentos que está ingerindo. Sim, o próprio iogurte, né? Se vocês provarem um iogurte vegano, tem um sabor muito semelhante. Então, assim, é o iogurte, né, de origem animal. Então, é bem interessante hoje o que eles conseguem fazer. Mas, mais uma vez, a gente precisa estar sempre de olho nos rótulos, tá, gente? Sim. Porque... vou comer um requeijão vegano, né? Então, legal, mas vamos ver o rótulo do quanto tem ali de gordura saturada, certinho, porque é isso que vai fazer ali com que você ganhe peso ou acrescente calorias no seu dia. Muito bem. Tatiana, qual que seria a mensagem que a gente poderia deixar para quem está aqui nos acompanhando sobre o mês do veganismo, né? Talvez aí você nem soubesse, você que está nos acompanhando, que durante o mês de novembro há essa comemoração, há essa celebração ao veganismo. Qual a mensagem que a gente pode deixar? Eu acho que se você tem um ideal, né? Se você acredita em uma causa, eu acho que é algo muito bonito também, né? Acima de tudo, eu acho que é um desprendimento também que a pessoa tem de não fazer o consumo de nada de origem animal e ter esse cuidado, né? Porque, além de tudo, precisa ter um cuidado com isso, né? Para ler realmente o que está consumindo, se aquilo não está te enganando, né? Se realmente não tem nenhum traço de origem animal, porque a gente entende que para o paciente vegano, isso é extremamente importante, né? Então, quando ele fala, não vou consumir nenhuma cápsula que tenha origem animal, é porque ele tem realmente aquele propósito muito forte dentro dele. Então, eu acho que é uma causa que vem crescendo. Eu acho que se você tem vontade de iniciar, comece aí, né? A gente tem aí um movimento também das segundas-feiras sem carne, que já é aí uma grande conquista, né? Então, eu tenho muitos pacientes que falam, doutora, eu deixo de comer pelo menos uma vez por semana, consumir a carne vermelha. Então, eu acho que é muito bacana quando as pessoas se unem, né, em prol de uma causa. Que legal, muito bem, adorei ter esse papo aqui com você hoje, para a gente conversar um pouquinho, né, sobre a alimentação vegana, sobre a indústria também. Fiquei muito feliz com esse papo. Tati, quer deixar algum contato, alguma rede social? Por favor, fique à vontade. Bom, minha rede social, se alguém tiver dúvida, precisar perguntar alguma coisa, eu sempre respondo. É Tati, T-A-T-I, Amalfi, meu sobrenome, A-M-A-L-F-I. E aí vocês me acham lá, @TatiAmalfi, meu Instagram. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, por vir aqui, né, esclarecer aí algumas dúvidas que são muito comuns para quem está nos acompanhando. Então, muito, muito obrigada mesmo. Bom dia. Bom dia para você também, eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigada tchau. Mais uma vez. Que legal, né, gente? Adorei, inclusive, esclarecer aí alguns mitos e verdades em relação a esse tema do veganismo, que muitas vezes a gente acaba disseminando esse senso comum, né? Essas dúvidas que a gente tem como se elas já fossem fatos, verdades. E nem sempre é. Seguinte, vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu tô de volta, você não sai daí.